vocês que tem uma enorme diversidade, que é complexo, que formam estruturas enormes, né? Que a célula é essa coisa super complexa. É fácil manter coisas muito complexas organizadas do ponto de vista energético? Vocês acham que é fácil? Eu acho que não. Tentar manter uma classe com 70 alunos sentadinhos e organizados é a coisa mais difícil. Imagina manter uma célula com 20.000 proteínas diferentes, cada uma organizada no seu lugarzinho. Isso requer muita energia, né? Então, manter essa auto-organização molecular dos sistemas biológicos requer energia. Então, a gente vai falar só um pouquinho sobre energia, sobre termodinâmica de sistemas biológicos. Eu prometo que eu vou falar só um pouquinho. Então, primeiro de tudo, eu queria retomar com vocês um conceito que é um conceito muito fundamental, que é o conceito de entropia, né? O que é o conceito de entropia? O que é entropia? Vocês decoraram isso no colegial, hein, meninos? Era o número de microestados que levam... Tudo bem, mas vamos colocar em palavras simples que eu consiga entender. Eu não sou química, eu sou bióloga, gente. Então, vamos colocar em palavras simples que eu consiga entender. O que é entropia? É a zona, é o grau de desorganização da energia de um determinado sistema, né? Então, a gente pode representar isso de uma maneira muito simples. Se a gente olhar para esse quadradinho aqui, esse quadradinho fechado, a gente está olhando para a entropia dessa reação aqui, que é a reação de glicose, que é oxidada a CO2 e água. É isso que a gente faz o tempo inteiro quando a gente está gerando energia aqui no nosso organismo, é por isso que a gente precisa, por isso que a gente respira, por isso que a gente precisa de oxigênio. Se a gente olhar para o lado dos substratos, a gente tem aqui uma molécula de glicose, 6 moléculas de oxigênio, a gente tem 7 moléculas. Se a gente olhar para o lado dos produtos, a gente tem 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água. Qual dos dois está mais desorganizado? O lado que tem 12 moléculas. E a gente sabe que todos os gradientes tendem a se desorganizar, né? Não é isso que é o conceito fundamental da segunda lei da termodinâmica? Então, essa reação tende a ir para esse sentido, né? Então, se a gente pensa em sistemas biológicos, agora a gente está pensando num sistema em que o grau de organização é muito grande. Então, qualquer biomolécula, qualquer proteína, se deixada atingir o equilíbrio, vocês acham que ela ia virar o quê? Ela ia continuar como um polímero super organizado, carregando informação? Informação carrega a organização? Informação é organização? Se a gente olhar para isso aqui é uma passagem da peça Júlio César, é o ato 4 da cena 3, é falada pelo Brutus, quando ele percebe que ele tem que encarar o exército do Marco Antônio. Então, isso aqui é uma peça do Shakespeare, para quem não sabe. Ele fala isso aqui. There's a tide in the affairs of men, which taken at the flood leads on to fortune. Omitted, all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. Isso aqui tem informação, isso aqui carrega um conteúdo informacional. Agora, se a gente pegar essas mesmas letrinhas, tem 125 letrinhas aqui, e tirar a informação delas, espalhar elas, a gente tem isso aqui. Sem ordem, a gente tem isso aqui, né? Em qual deles vocês acham que a entropia é maior? Qual deles? Então, deixado ao atingir o equilíbrio, isso aqui vai para isso aqui, certo? Então, manter conteúdo informacional requer energia. Então, os sistemas biológicos, para manter esse grau de organização, esse grau de informação que eles têm, eles requerem um conteúdo de energia enorme, certo?
essas características únicas dos sistemas biológicos, ela é uma função do complemento molecular de cada célula e de todas as interações entre as moléculas do sistema e da compartimentalização espacial de cada conjunto de moléculas, que é o que a bioquímica estuda. Tá? Então, agora vamos voltar lá para a questão da energia. Então, os sistemas biológicos são altamente organizados e isso requer energia para manter essa organização. Uma coisa que é muito importante que a gente se lembre é que quando a gente define um sistema em relação à troca de energia com o ambiente, a gente pode definir sistemas fechados ou sistemas abertos. Os sistemas vivos são sistemas abertos. Eles trocam tanto energia quanto matéria com o ambiente, tá? Então, isso permite a classificação dos organismos vivos em duas grandes categorias, que são os que a gente chama de fototróficos, que eles obtêm energia da luz do sol, e os que a gente chama de quimiotróficos, que obtêm energia de compostos químicos. Os fototróficos, eles podem ser subdivididos em outras duas categorias, dependendo de onde que eles obtêm carbono. Lembra, todas as biomoléculas têm carbono. Então, para sintetizar a biomolécula, você tem que ter uma fonte de carbono. Os autotrófos, eles obtêm carbono de CO2, da atmosfera. E daí tem os heterotrófos, que obtêm carbono de outros compostos orgânicos. Então, essa categoria, essa classinha aqui, todos usam luz como fonte de energia e o carbono pode vir do CO2 ou de outros compostos orgânicos. Essa categoria não utiliza luz, então tem que obter energia de compostos orgânicos. Então, para eles não importa de onde vem o CO2, sempre vem de compostos orgânicos, né? Então, os heterotróficos, eles podem ser divididos em duas outras categorias, dependendo do que eles produzem como produto da degradação do carbono, né? Do que eles utilizam como aceptor de elétrons nesses processos. Então, tem os litotróficos, que utilizam compostos inorgânicos, e tem os organotróficos, que utilizam compostos orgânicos, tá? Mas, do ponto de vista, se a gente for ser bastante reducionista, todas as duas reações que estão envolvidas em captar energia do Sol e utilizar energia pelos autotrófos, que utilizam a energia do Sol, e pelos heterotrófos, que utilizam energia de compostos orgânicos, são só duas reações. Então, são duas reações altamente conservadas. Todos os organismos vivos que a gente conhece fazem isso da mesma maneira. A maneira de fixar energia luminosa é essa, pegando 6 carbonos, juntando com água, formando glicose e liberando oxigênio. E a maneira de utilizar a energia que está guardada nessa molécula é essa, oxidando a glicose e formando 6 carbonos e 6 águas. Então, vocês vejam que se a gente juntasse essas duas reações, na verdade, elas são reações reversas, né? Simplesmente fixando energia aqui e liberando energia aqui. A glicose é só o intermediário que carrega essa energia na forma de um composto altamente reduzido. Então, o resultado disso aqui é que, na verdade, é o fluxo de elétrons da água para a glicose. Então, os elétrons vão da água para a glicose com a energia gerada pela luz e depois da glicose para o oxigênio, que faz com que a energia captada do Sol fique disponível aos organismos. Então, se a gente fosse ser absolutamente reducionista, isso aqui é metabolismo. Então, todas as reações que envolvem, todas as reações de fixação e de utilização de energia são reações redox, são reações de óxido-redução, em que elétrons vão de uma molécula para outra.
tá? Então, a gente vai definir alguns princípios da bioenergética para a gente começar a entender essas transformações de energia em sistemas biológicos. Então, para a gente começar a fazer isso de uma maneira quantitativa, a gente tem que definir alguns parâmetros que foram definidos por Gibbs em 1800 e tanto, não sei exatamente quando. Então, ele definiu um parâmetro chamado G, que é a quantidade de energia necessária para uma reação em temperatura e pressão constantes. Um outro parâmetro chamado H, que é a entalpia, que é a função do número e do tipo de ligações químicas envolvidas numa determinada reação. E S, que é a entropia, que é o grau de desorganização da energia em um sistema reacional. Então, se a gente considerar que G é a energia livre de um sistema e a gente está olhando para uma reação, o ΔG é a variação de energia livre entre substratos e produtos. O ΔG0 agora é o ΔG de uma reação acontecendo em condições que a gente define como condições padrão, ou seja, temperatura de 298 Kelvin, concentração de substratos e produtos de 1 molar. Só que em pH, em condições biológicas, além de temperatura e concentração constante, um outro fator que é muito importante é o pH. Então, se a gente definir o ΔG em pH 7, ou seja, em pH neutro, que é o pH da maior parte dos sistemas biológicos, agora a gente tem um outro parâmetro, que é o ΔG0', e esse linha só quer dizer que é o ΔG em pH 7, tá? Então, se a gente tem essa reação acontecendo, essa reação, a constante de equilíbrio dessa reação, ela pode ser definida pela concentração dos produtos dividida pela concentração dos substratos quando essa reação atinge o equilíbrio. Quando essa reação atinge o equilíbrio, a gente pode, então, calcular o ΔG0', se a gente aplicar essa formulinha, que liga a constante de gases, a temperatura e a constante de equilíbrio. O ΔG0' vai dizer o que para a gente? Vai dizer que essa reação, se a concentração dos produtos no equilíbrio for maior do que a concentração dos substratos, vocês acham que essa reação acontece espontaneamente ou não espontaneamente? Espontaneamente. Então, se a constante de equilíbrio é maior que 1, o ΔG vai ser menor que 1. ΔG0' vai ser menor que 1. Então, se a gente tem constante de equilíbrio maior que 1, o ΔG0' é negativo e a reação acontece naturalmente. Se a constante de equilíbrio é 1, significa que a reação já está no equilíbrio, então ela já está no equilíbrio. Se a constante de equilíbrio é menor que 1, ou seja, a concentração dos substratos é maior que a concentração dos produtos, isso significa que essa reação não acontece espontaneamente nessa direção, tá certo? Se a constante de equilíbrio é menor que 1, o ΔG0' vai ser positivo, isso significa que a reação acontece no sentido reverso, tá? Isso é importante do ponto de vista de reações biológicas? Isso é importante, porque tem um monte de reação biológica que tem ΔG positivo, tem ΔG0' positivo. Isso significa que elas não aconteceriam em um determinado sentido espontaneamente. Só que a gente sabe que elas acontecem, porque a gente consegue medir dentro da célula. Então, se elas acontecem num sentido que não é o sentido espontâneo delas, como é que é isso? Do ponto de vista energético, alguma coisa tem que estar acontecendo. Que coisa é essa que está acontecendo? Então, vamos pensar numa situação em que a gente tem que fazer um trabalho, então a gente tem que subir. Então, imagina que eu tenho que subir esse bloquinho para um morro, subir um morro. Então, isso aqui requer energia, certo?
Então, tem um ΔG maior que zero. Não é espontâneo, porque eu não gosto de subir morros empurrando coisas para cima do morro. Agora, se eu tenho uma outra coisa que está lá na ponta do morro, a tendência dessa outra coisa é descer, não é? Então, o ΔG da descida dessa outra coisa é negativo. Então, por que não? Se eu tenho que fazer esse trabalho, por que não amarrar uma cordinha nessa coisa e ligar essa cordinha na minha coisa que eu tenho que puxar? Porque quando essa pedra que está lá em cima, que quer descer, tem a tendência a descer, quando ela descer, ela vai puxar a minha pedrinha que eu tenho que subir para cima. Então, se a gente acopla uma reação que tem ΔG negativo a uma reação que tem ΔG positivo, eu posso realizar um trabalho que requer energia. Eu posso fazer com que uma reação que não seria espontânea nesse sentido, agora aconteça. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Então, isso é o que a gente chama de acoplamento energético. Então, um exemplo disso está aqui embaixo, que é um exemplo, isso aqui é um exemplo de acoplamento mecânico, que acho que é mais fácil da gente ter a imagem na cabeça, mas um exemplo disso está aqui embaixo. Então, se eu tenho essa reação, que é de glicose mais fosfato, dando glicose 6-fosfato, essa reação tem ΔG positivo. Ela não é espontânea. Eu tenho uma outra reação, que é essa molécula aqui, que chama adenosina trifosfato, mais água. Ela hidrolisa, dando ADP mais fosfato inorgânico. Ela tem um ΔG extremamente negativo. Ela é espontânea. Se eu acoplar, tá vendo que elas têm intermediários comuns aqui. O fosfato é substrato nessa reação e é produto nessa reação. Se a gente acoplar as duas, então se a gente juntar as duas e fizer glicose mais ATP, dando glicose 6-fosfato mais ADP, a gente soma os ΔGs e agora a gente tem um ΔG negativo, essa reação é espontânea. Tá? Então, esse conceito de acoplamento energético é um conceito fundamental para a gente entender como é que reações que não seriam espontâneas acontecem em sistemas biológicos. E ele também introduz para vocês uma molécula que é uma molécula fundamental em toda a bioenergética de organismos vivos, que é a adenosina trifosfato ou ATP, que é essa molécula aqui. É uma ribose, que está ligada a uma adenina, que é uma base que vocês encontram no DNA, que está ligada com 3 fosfatos. Tá? E por que essa molécula é a grande moeda energética da célula? Porque a hidrólise desse fosfato gama, ela libera uma quantidade muito grande de energia. Então, ela pode muito bem servir a essa função de acoplamento energético. O ΔG zero linha é de menos 30,5 kJ por mol. Então, é muito fácil usar esse tipo de estratégia, é muito fácil para as células usarem esse tipo de estratégia para fazer com que reações que não seriam espontâneas ocorram em sistemas biológicos. E, de novo, um outro exemplo de síntese de proteínas. Então, para fazer a síntese de proteínas, você tem que juntar aminoácidos. Que é uma reação que, na verdade, está muito perto do equilíbrio, a síntese e a degradação, né? A formação da ligação peptídica e a hidrólise da ligação peptídica. Mas o ΔG é um pouquinho positivo. Se eu acoplar isso, a hidrólise do fosfato gama, do ATP, cujo ΔG é bastante negativo, o resultado é um ΔG negativo da reação acoplada, portanto, o resultado é que a reação vai acontecer nesse sentido, tá? Bom, então acho que a aula era basicamente isso. Tudo que eu falei hoje está no capítulo 1 desse livro, que chama Leninger, Princípios de Bioquímica. Eu usei a versão em inglês, mas vocês podem usar a versão em português. E eu recomendo que vocês façam essa leitura para completar muitas das coisas que eu falei. E eu também recomendo para vocês um material sobre essa questão da termodinâmica da vida, um material que é muito legal, é muito legal. É um livro, mas também, se vocês forem nesse website, o livro chama Into the Cool.
E se vocês forem no website, vocês vão achar um monte do material do livro disponível e vocês vão achar também vários vídeos em que eles explicam esses conceitos de como que a vida, que é essa coisa extremamente organizada, ou seja, com entropia extremamente baixa, consegue existir e não quebrar todas as leis da termodinâmica. Tá? Como é que a gente existe no universo sem ser contrário a todas as leis da termodinâmica? Particularmente aqui na introdução, se vocês clicarem aqui no Introduction, tem um vídeo e eu recomendo que vocês assistam porque é muito divertido. Esse vídeo, um dos autores é o Doran Sagan, que é filho do Carl Sagan. Então, filho do Carl Sagan com a Lynn Margulis, que era uma bióloga, foi muito importante, uma bióloga evolucionista, então ele tem uma visão das coisas muito particular e muito especial. Então é um material ótimo, que eu recomendo para vocês.